1 Samuel capítulo 17, diz assim, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, diga comigo, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará, diga comigo, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Diga comigo, Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Outro dia nós falávamos sobre isso, e eu quero que você preste atenção, porque nós enfrentamos isso aqui continuamente. Continuamente nós nos deparamos com grandes desafios. Continuamente nós nos deparamos com grandes desafios. Esses grandes desafios, eles podem estar dentro de nós, são gigantes, porque aqui nós estamos falando do gigante Golias, que era um grande desafio, que era um problema ao exército de Israel, que era alguém que humilhava, era alguém que afrontava o exército de Israel, como aqueles problemas que chega para humilhar, que chega para afrontar. Nós podemos ter um gigante em forma de sentimentos que nos impedem de seguir, que nos faz ter medo, fugir. Nós podemos ter gigantes em forma de problemas externos, falei interno, agora estou falando externo, que são situações que você enfrenta no dia a dia, são problemas que você enfrenta no dia a dia. Muitas vezes só de pensar no problema dá vontade de fugir, dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer. Pensar em enfrentar gera pânico. Sempre que nós falamos sobre essa situação, eu sempre gosto de trazer à tona que essa situação, ela durou 40 dias e poderia ter durado muito mais, de afronta, de humilhação. Mas até onde você leu comigo, quando o gigante aparecia, o gigante desafiava todo o exército, o que o exército fazia? O que o exército fazia? Por favor, o que o exército fazia? Fugia. E fugia por quê? Porque tinham medo de enfrentar o gigante. Amém? Tinham medo de enfrentar o gigante. A outra parte que eu gosto é justamente que quando Davi chegou e presenciou mais uma vez aquela afronta, aquela provocação, o desafio do gigante, Davi ouviu alguém dizer que aquele que enfrentasse
aquele gigante e o derrotasse, o rei o encheria de riquezas. Amém? O rei o encheria de riquezas e mais outros benefícios, a mão da filha, mais a família isenta de impostos e etc. Ele perguntou segunda vez, ele ficou extremamente interessado no que receberia aquele que derrotasse aquele gigante. Isso significa que havia ambição dentro dele. Isso significa que ele queria ser alguém importante, que ele queria mais da vida. E se ele fizesse como todos estavam fazendo, ele seria mais um no meio da multidão. Todo mundo tinha o mesmo espírito, todo mundo tinha pânico, todo mundo tinha temor, todo mundo fugia. Ele enxergou a grande oportunidade da vida dele. O que mesmo farão aquele que derrotar esse gigante? Esse o rei vai encher de riqueza. Esse vai ser altamente recompensado. Amém? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Altamente recompensado. É o que acontece com a vida daquele que enfrenta na fé os seus gigantes. Sabia? E digo, estou gastando aqui para mostrar para você que o gigante pode ser interno. Interno por quê, beijo? Medo de fazer, medo de dar um passo de fé, medo de enfrentar, medo de encarar, medo do novo, medo de ir lá e enfrentar a situação, medo de começar aquilo que sabe que se começar e pegar para valer, vai dar certo, vai dar um resultado bacana. Aí, por favor, diz assim o 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Diga comigo, repetiram a Davi o que haviam comentado. E lhe disseram, isso que receberá o homem que matá-lo. Repetiram novamente. Amém? Amém, pessoal? Gente, se você for enfrentar o que todo mundo está enfrentando, se você tiver a coragem que todo mundo tem, então é o mesmo resultado de todo mundo. Se você tem a mesma reação que todo mundo tem diante de uma dificuldade, diante de um problema, vai ser o mesmo resultado. Mas, por isso, nós estamos falando aqui, eu vou pular o trecho, eu vou pular alguns versículos, e só para que você possa, eu vou pular a parte, mas quero falar, bispo, eu não tenho ninguém que me incentiva. Será que ele teve? Ele teve? Bispo, eu não tenho ninguém que me dá uma palavra de apoio, uma palavra de motivação, tudo quanto é palavra que venha, que eu não posso, que eu não vou dar conta, que não vai dar certo na minha vida, que é besteira. Ele ouviu algo diferente disso? Sim ou não? Não, foi a única coisa que ele ouviu. Ele ouviu, você não pode, você não dá conta, você não está preparado para isso. Foi o que ele ouviu. Vou pular, senão nós vamos gastar muito tempo aqui com a leitura. Você não pode, você não dá conta, você não está preparado. Ele é muito mais preparado do que você, ele é muito mais treinado do que você, ele é muito maior, ele é muito mais forte do que você. Foi isso que ele ouviu. Que não tem diferença daquilo que nós ouvimos. Não é, geralmente, quando
quando você fala de algo, de um propósito, de uma ideia, de algum projeto novo, não é assim que acontece? Não, você não pode, isso não funciona, isso não dá certo, isso não acontece assim, você não dá conta. Ah, o outro é muito mais capaz do que você, está muito mais preparado do que você. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita nisso ou não? Se você acreditar nisso, assim será, mas por isso que o teu espírito tem que ser outro. Não, eu posso, eu sou capaz. Se Deus é comigo, se Deus é por mim, eu vou vencer. O desafio é grande, a batalha é grande, o gigante é grande, mas eu vou vencer. Seu gigante pode ser uma grande dívida que você tem. Pode ser uma grande dívida que você tem. Aí você olha para a dívida, ela é impagável. Será que é? Ela é impagável? Ela é impagável? Não, não é. Hoje nós estávamos lembrando de alguém que a dívida era começou com 12 mil, foi parar em 500 mil. Hoje nós lembramos, era 12 mil, foi parar em 500. Depois de um processo intenso de fé, de oração, um processo intenso, Deus criou uma maneira, uma situação, trouxe uma pessoa de fora. Essa pessoa de fora foi trabalhar justamente no banco que era a dívida, e aquela dívida que era impagável até então, aquela dívida foi sanada em 18 mil reais. Diga assim comigo: o meu Deus, Ele me abençoa e me dá condições de pagar qualquer dívida. E ainda que eu não tenha condições, a dívida vai chegar aonde eu possa pagar, de um jeito ou de outro. Amém? Esse espírito tem que estar dentro de você. A concorrência é maior do que você? Ela é mais forte do que você? Talvez você olhe humanamente, Golias era maior também. Golias era mais forte, era mais treinado também. Mas quem venceu a batalha? Davi ou Golias? Amém, pessoal? Amém, gente? E você sabe, vamos lá, já eu concluo. Aí diz assim, ó. Lá eu vou pular, 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá à luta com ele. Respondeu Saul, diga comigo: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Foi motivador isso? Sim ou não? Você não pode, você não tem condições. Por isso que o homem, a pessoa, você, tem que ser muito mais forte por dentro do que por fora. Sabia? Aqui nós estamos vendo alguém que era muito mais forte por dentro do que por fora. Nós estamos vendo alguém, vou repetir. Nós estamos vendo, porque se ele fosse alguém fraco por dentro, ele já teria se desmotivado. Estou certo ou estou errado? Porque quem falou que ele não podia era alguém importante. Quem falou que ele não podia era alguém que tinha peso. Não era um Zé Mané qualquer. Era uma autoridade, era o rei. Falou: você não pode, você não tem condição. Você não dá conta. Diga comigo: eu tenho que ser muito mais forte por dentro do que por fora. Você vê que essa palavra não teve efeito sobre ele.
Você vê que quando a pessoa ele tem uma comunhão, quando a pessoa está vivendo algo, por isso que eu sempre converso com uma pessoa, eu converso com ela e eu tento sentir o espírito dela. E quando eu entendo que o espírito dela, dentro dela, existe aquela certeza, aquela convicção, aquela força dentro dela, ela não tem que ouvir ninguém, ela tem que ir por aquilo que está dentro dela, a fé dela, o espírito que está dentro dela, porque ninguém está vendo o que ela está vendo, ninguém está sentindo o que ela está sentindo. Então ela tem que seguir. Amém, pessoal? Entende o que eu quero dizer ou não? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, isso não funciona, mas se eu acredito que funciona, quem é você para dizer que não funciona? Se eu creio que funciona, quem é você? Se eu tenho certeza, eu sei o que eu vou fazer, e na minha fé, na minha comunhão com Deus, eu sei que vai funcionar, quem é você para dizer que não vai? Entendeu? Entendeu ou não? Está dentro de mim essa certeza, está dentro de mim essa convicção. E fé é o que? Fé é dúvida ou fé é certeza? Diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu lhe pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso, diga comigo, será como um deles. Diga no 37 comigo, se o Senhor, diga comigo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. É forte, não é? Olha, o Deus que já me livrou do leão e do urso, o Deus que já me livrou desses grandes desafios passados, é o Deus que vai me livrar desse filisteu. O Deus que me deu a vitória contra o leão e o urso, é o Deus que vai me dar a vitória contra esse gigante. Amém? Isso é uma coisa que nós devemos falar para nós mesmos continuamente. Você deve falar com você deve se aconselhar, você deve no momento do medo, no momento da dúvida, no momento do grande desafio, você deve se encher de Deus e dizer, olha aqui, ô fulano, Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a vitória contra aquela situação, Deus te deu aquela vitória contra aquele grande problema, Deus te deu a vitória contra aquela situação que parecia não ter saída, naquela época Deus te deu a vitória, o mesmo Deus que te deu a vitória naquelas situações, vai te dar agora novamente nesse grande desafio. Amém? Mas isso é espírito, gente. Isso é espírito. Isso tem que estar dentro de você. Por isso que você tem que procurar conversar com pessoas que estão no mesmo nível de fé que você. Você deve procurar conversar e estar com pessoas que estão no mesmo nível de fé que você. Não pessoas que estão possuídas por uma negatividade. Pessoas que só falam de coisas negativas, que só aponta problemas, só aponta negatividade, só aponta dificuldades. Amém, pessoal? Senão você é contaminado com esse espírito. E você tem que estar contagiado com o Espírito de Deus. Que nós estamos vendo, como tantos outros que viveram em meio a situações que não lhe eram favoráveis. A situação não ficou favorável. Simplesmente esse homem cheio do Espírito de Deus teve uma coragem que ninguém teve. Teve uma força que ninguém teve. Mesmo sendo pequenininho e o gigante enorme, ele foi mais gigante do que o gigante Golias. Ele era maior do que Golias, porque o que manda é o que estava dentro dele. E dentro dele ele era muito maior do que Golias. E quem venceu a guerra? Diz assim, qual que eu parei? Vou pular. Vou lá para o 40 e... Vou lá para o... Quero ler o 43. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão
para que você venha contra mim com paus, com pedaços de paus? Diga comigo. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. A maldição pegou? Maldição sem causa pega? Maldição sem causa encontra repouso? Coloque isso dentro de você, tá? Maldição sem causa não encontra repouso. Maldição sem causa não encontra repouso. Maldição sem causa não pega. E, inclusive, essa maldição foi invertida, né? Imagine, né? Imagine. Eu pulei a leitura um pouco antes, o irmão o afronta. Diz a ele que ele não pode, chama ele de presunçoso, diz a ele que o coração dele é mau. Daqui a pouco vem o rei, diz a ele que ele não pode, que ele não tem condições, que ele não consegue enfrentar, que ele não tem a mínima condição de enfrentar o gigante. Aí vem o gigante e o despreza, o amaldiçoa. Se o cara é fraco por dentro, como seria? Como seria? O que você acha que ele deveria ter? O que você acha que ele teria feito? Teria feito como todos os demais. Fugido, se escondido. Amém? Aí diz assim, olha o que ele disse. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: diga comigo, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Diga comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Diga novamente comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, os cadáveres do exército filisteus, darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Amém? O que ele fez aqui? Ele profetizou, ele declarou a vitória dele. Ele declarou a vitória dele dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça. Amém, pessoal? E exatamente como ele declarou, exatamente como ele profetizou, na sequência da leitura, o gigante veio para cima dele, ele foi ao encontro do gigante, desprovido do mesmo armamento, não tinha o mesmo recurso, não tinha o mesmo armamento, mas com aquilo que ele tinha nas mãos e com a sua fé, não lutando na força do seu próprio braço, mas lutando na força do braço de Deus, com a sua funda e com uma pedra, ele lançou, e Deus conduziu aquela pedra no único lugar que ela poderia penetrar, e o gigante caiu, e ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do próprio gigante. Amém? Amém? Sabe como é que vai chamar essa semana? Sabe como vai chamar essa semana? Como vai chamar essa semana? Como vai chamar essa semana? Semana do quê? Semana do quê, pastor? Diga assim comigo, diga: essa semana será a semana de derrubar o gigante da minha vida. Diga: o gigante que está diante de mim. Diga: é semana do gigante cair. Diga: é semana do gigante cair. Diga: essa semana esse gigante vai cair em nome do Senhor. Fique em pé, por favor.